que os caras querem ser mais que os estados, eles descem do céu. Exato, o mandato do céu lá deles é pesado. O cidadão chinês não é tranquilo, ele não é obediente. O cidadão chinês, ele é agressivo. O sistema eleitoral chinês é baseado nessa ideia. Tem um sistema eleitoral lá, muito do funcional, indireto, e o pessoal esquece que a democracia nos Estados Unidos também é uma democracia indireta. Você não vota para presidente. Você vota para certos indivíduos, que são os delegados, e eles é que votam. Por isso que a gente vê nos Estados Unidos, tem a comissão tal. Essas comissões aqui são voto indireto. Nos Estados Unidos o voto é indireto. Quem tem voto direto é o Brasil. Por isso que eles ficam criticando o tempo todo. Porque o voto dos Estados Unidos é organizado de acordo com os estados mais ricos. Quanto mais rico o seu estado, maior o valor do seu voto. Cris está falando, logo sai Capitão América, admirável mundo novo. Qual sua percepção sobre um personagem negro como principal usurpador do sonho americano? Ele é só o Obama. O Obama fez mais guerra do que muito presidente. Gente, negritude é um problema de classe social. Então, Kanye West nazista não é novidade nenhuma. Só você que acreditou que o Kanye West era negro. Ele é um cara de origem negra. É que nem aqueles africanos que traficam mulher. Eu, negro? Eles vão dizer, eu jamais fui negro. Olha esse tipo de gente. É uma ilusão nossa. Ilusão de quem? De nós brasileiros com o rap. Sim. O rap se ilude dizendo que todo negro é negro. Essa classe média negra que foi expulsa dos Estados Unidos junto com o pessoal do Trump, eles vão voltar pra cá e eles vão querer mandar na gente. Eles não passam de capitães do mato. Eles querem mandar na gente. Pode ver que preparem-se. Esses caras vão nos atrapalhar muito ainda. Era melhor que tivesse ficado lá. Tiago, e os trabalhadores participam mesmo, na sua opinião? Eles participam do sistema eleitoral. Se você pegar, eu sugiro que vocês vejam um filme do Costa Grava chamado O Capital. É um filme maravilhoso sobre o capitalismo, mas ele explica em dado momento como funciona parte do sistema eleitoral. Você não pode chegar a presidente sem você passar por vários cargos. Você não pode ser presidente sem ter um estudo muito bem formado. Se você for estudar um pouquinho o sistema chinês, nas pequenas comunidades se elege o que seriam os representantes. Uma coisa semelhante ao nosso vereador, deputado. O seu mandato pode ser cassado a qualquer momento. Não tem? Basta ter uma reunião da comunidade dizendo, não gostamos desse cara, você cai na hora. O Xi Jinping era de comunidade. Ele primeiro teve que fazer carreira ali, depois foi fazer carreira de província. Você não chega à presidência do partido, porque se você virar presidente do partido, você vira presidente do... Se você não vira presidente da China sem virar presidente do partido, presidente da China e líder do exército. E o PCC, Partido Comunista Chinês, ele tem várias fases para isso. Você tem que ter mostrado, não chega por herança como o pessoal acha que é na Coreia, por exemplo. Não é uma autocracia como muita gente apresenta. É um sistema eleitoral para lá de sofisticado, porque se der zica, a população sai no braço. A grande coisa que o PCC, Partido Comunista Chinês, fez foi entender isso. A população já era brava, ele só era, tá certo. A população chinesa se tornou nacionalista porque ela odiava os ingleses. E o Partido Comunista Chinês percebeu isso e só foi organizando. O Xi Jinping, só um momento, conferiu o nome do homem, esses nomes chineses tem hora que é brabo. Aqui está. O Deng Xiaoping, ele só fez o quê? Todas as coisas que estavam acontecendo na economia, abertura de capital, que todo mundo diz, abertura de capital na China. Não, já estava acontecendo. O que ele fez? Tô legalizando tudo. Quem fez isso? O Lenin. O Lenin fez isso. Por isso que falo que o Xi Jinping e o Xi Jinping são leninistas. Porque eles são mesmo. Claro que o pessoal relaciona isso com o stalinismo, mas o que eles fizeram? A população já está fazendo? Tá. Vamos legalizar. E aí, em vez de ficar lutando, voltamos ao problema dos motoboys em São Paulo. Caras,
por exemplo, mototáxi. Eu sou contra mototáxi aqui em São Paulo. Mas não tem como resistir que os caras querem isso porque estão desempregados? Sim. Então você tem que pensar formas de segurança. Acabou. Você não vai fazer as pessoas irem para o seu lado sem você dando explicação qualquer. A pessoa prefere morrer de acidente do que de fome. Saiba disso. Não chega por herança. O que nós odiamos como classe trabalhadora? O que uniria a classe seria o trabalho? Segundo a maioria dessas teorias, o trabalhador, ele não gosta que maltrate outro trabalhador. Mas o trabalhador, ele também não gosta de gente que não gosta de trabalho. Ele não gosta. É uma coisa da ontologia dele. Ele não gosta de cara que é preguiçoso. Ele até acha engraçado, mas ele não gosta. Perto dele, não. Ele gosta de assistir um programa disso, mas sempre tem que ser apresentado que ele está sendo safado com um patrão. E trabalhador não gosta de trabalhador que enforca serviço. Não aprecia. Porque o trabalhador passa a maior parte do tempo dele no trabalho. O trabalhador não gosta de perder tempo. O trabalhador, ele respeita quem trabalha. O trabalhador respeita a excelência. Isso explica porque muitas vezes eu já vi gente, por exemplo, Felipe Ret. Eu não gosto do Felipe Ret, mas eu reconheço que ele é um bom rapper. Não gosto do Febem. Quem falou bem do Febem? A gente do Racionais falou bem do Febem. Ele é um bom rapper? Tecnicamente, sim. Me interessa alguma coisa dele? Não. Fazer o quê? Isso é um problema de mercado. Não contempla o meu mercado. Repito, então a gente tem que entender que esses mercados são diferentes. Você quer trazer o trabalhador para o seu lado, você tem que investir em mercado interno negro. E aí entra numa coisa que eu não falei tanto, as novas aventuras de Adolf Hitler. Meus jovens, é impossível o capitalismo dar certo se ele não tem uma classe trabalhadora sob controle que não possa evoluir de jeito nenhum. Qual o nome dessa classe? Os negros. Ele não vai tolerar acabar com a homofobia. Ele não pode tolerar o final do racismo. Por quê? Porque faz parte da estrutura intrínseca dele. A queda dos países europeus, como a Alemanha, é um problema de desnazificação. Por isso que eles estão todos voltando a ser nazistas. A economia europeia não sobrevive sem tender ao nazismo. Ou seja, segregar imigrantes para diminuir seus direitos, segregar países para conseguir matéria-prima e energia barata, segregar culturas e religiões que não sejam as ocidentais para manter controle cultural. Isso aí tudo é o racismo. O capitalismo não sobrevive sem racismo. O que o Hitler e a Alemanha fizeram é o quê? Chegar no próximo fase. Agora estão voltando à crise. O que todo esse pessoal da social-democracia queria nos vender, isso inclui até mesmo Ciro Gomes e outros, era que dava para ter capitalismo sem ele virar nazismo. Lamento lhe contar, não dá. Até se existe uma coisa de destino, detesto essa ideia que é uma ideia de nazista, os nazistas estão certos. O destino do capitalismo é virar nazista. Esses bobinhos que a gente ficou vendo, sociais-democratas por aí, tentaram nos vender que dava para fazer isso. Eles nos desmobilizaram com essa promessa que podia ter capitalismo sem nazismo, sem preconceito. E deu no que deu. Tá o Trump. Ele tá se livrando de toda aquela rapaziada para criar emprego. Economia imperialista não sobrevive sem neocolonialismo, sem opressão, sem golpe na América do Sul. Quando o Trump fala, a única mentira que ele está falando é o Brasil não nos interessa. Vou relativizar. Por quê? Ele pode estar mentindo dizendo, não, putz, tem que fazer alguma coisa ali. Ou dois, ninguém vai fazer nada não. Percebi que a esquerda de lá não vai fazer nada contra mim. Isso é uma das coisas que internacionalmente ficou pior para o Brasil nos últimos tempos. Na briga entre o presidente da Colômbia, Petro, e Trump, que o Petro disse, aqui não trazer nossos cidadãos acorrentados,
Quem saiu perdendo de verdade foi o presidente Lula. O presidente do maior país das Américas, com exceção dos Estados Unidos, não teve uma fala dura com o Trump. A Colômbia, que era quase um protetorado, quase um sobradinho, quase um puxadinho dos Estados Unidos, até a última eleição, o presidente, que não é exatamente de esquerda, ele é mais um social-democrata, foi lá e disse: aqui não tem essa falácia não, ninguém é assim, vocês não vão trazer nossos cidadãos aí, acorrentados. E o Trump diz: mas depois negociaram. Exato, negociou, a vitória foi pro Petro, sim, e a derrota não foi pro Trump, a derrota foi pro Lula, o presidente Lula. Ninguém vai esquecer, Ciro elogiando o Ernesto. Entendeu? A social-democracia, ela fica espalhando essas lorotas, por exemplo, fulano é nazista, mas é um problema mental. Que problema mental o quê, rapaz? Você reparou que todo o cara que é racista, machista, não sei o quê, eu tô com problema psicológico. Isso é coisa dessas ideias de psicologia de massas mal explicada. Porque não quer discutir a economia. A economia capitalista precisa a todo custo se nazificar para funcionar. Eles pararam isso porque tinha a União Soviética lá torrando a paciência, dizendo: não, tem um outro modelo. A União Soviética era mais um problema por seu modelo econômico do que por seu exército, coisa que o valha. É o mesmo problema da China hoje. A China é um problema porque ela está dizendo: oi, eu tenho um capitalismo aqui. Não é bem capitalismo. Eu tenho um outro modelo econômico aqui que funciona, hein? Olha! As pessoas não se revoltam, meus caros, porque elas não sabem que o capitalismo é ruim. Elas não se revoltam porque estão falando o seguinte: tá, se não for o capitalismo, eu faço o quê? Quais são as minhas opções? Tem opção? Não tem opção? Então vou mudar para quê? Isso é um poema, por sinal, do Fernando Pessoa. Pior são esses, falam bonito na moral. São clássicos. Irmãos, queridos que estão aqui nessa live. Cara, não tem isso não. A população, já dizia Maquiavel, não é burra. Ela só quer sobreviver cada dia, ela é presentista. Aí nego fala que a população é burra porque não quer discutir com a população e perceber o seguinte: apesar de você ter lido tantos livros, isso é do Maquiavel também, tá? Tá num livro dele, uma biografia de Castruccio Catanti, alguma coisa assim, que é um personagem mítico, meio mítico lá da Itália, em que falam pro personagem: eu já li muitos livros, e o Castruccio, que na verdade é o Maquiavel, falando disso, pena que você não guardou nada desses livros. É importante estudar fundamental, a teoria é fundamental, estudar ciência é fundamental, mas você ir bater com a realidade. Oi, tá batendo com a realidade? Meu estudo não tá atrasado? Você ficar dizendo que a população é burra não muda nada, tá? Você dizer que a propaganda do governo tá ruim, queridos, propaganda nenhuma é tão forte contra a realidade, contra a substância da realidade. Se você está fazendo um bom trabalho, as pessoas sabem. Elas podem te odiar, mas elas sabem. Elas não vão te ajudar. Elas podem não te ajudar, mas elas sabem. Trabalhador respeita trabalhador. Isso é mais fácil. Você pode ver muito trabalhador falar mal, falar coisas de machistas, mas se ele vê que a mulher é muito boa, acredita na excelência, ele olha assim: detesto ela. É competente, hein? A bicha é trabalhadeira, hein? Essa aí é brava. Eles vão respeitar. Como eu disse algumas vezes para muitos de vocês, respeito é medo. Como assim medo? Não é só o medo da ameaça, é o medo também de você ficar sem algo. Pô, rapaz, já pensou se tira essa mulher? Essa mulher é chata para um dedéu, como é, mas essa mulher é muito competente, preciso dela do meu lado. É aqui que está a sacada, meus irmãos. Trabalhador respeita trabalho. O trabalhador fica rindo do trabalho porque está rindo um pouquinho dele mesmo. Essas falas que a gente tem que o trabalhador odeia o trabalho, que a nova geração interpretou errado. Elas interpretaram errado. Eles acreditaram que a gente está falando a verdade. A gente estava rindo de nós mesmos. Aí esperando que as pessoas percebessem que era uma piada.
volta a isso. Aí voltamos agora fechando nossa live também, porque ficar aqui 6 horas também, para quê? Meus queridos, infelizmente, tenho a lhes dizer, sim, o presidente Trump tem uma política trabalhista funcional nos Estados Unidos. Sim, o pessoal que votou no Trump sabe o que ele está fazendo, são trabalhadores, são negros, são LGBTQIAN+, são mulheres pobres, cujos seus empregos são garantidos pelo mercado interno. Então elas não estão nem aí e elas não são defensoras da guerra, que são do mercado externo ligado aos democratas. Sim, os abusos sexuais constantes que ocorrem com mulheres em setores ligados ao Neil Gaiman devem ser investigados, sim, mas nós temos que melhorar essa tecnologia de investigação. Não adianta dizer errado. Eu sei, sabe nada, ninguém sabe nada. Tem que ter investigação, sim, tem que ter gente presa, mas tem que justificar direitinho, senão vai acontecer como acontece muito no Brasil. Aconteceu recentemente que uma senhora foi acusada de envenenar sua família. A população foi lá e queimou a casa da mulher, quase matou a mulher, e aí descobriu que não era ela, era uma parente. Alguém vai dar a casa nova? O pessoal que queimou a casa vai lá construir? A justiça já deixou bem claro que não vai fazer nada. Por isso que a justiça prende as pessoas aqui no Brasil sem provas e ela não indeniza se não teve nenhum erro no processo. Pegou o cara errado? Esse processo que está prendendo inocente não tem algo errado? A justiça brasileira acha que não tem. Essas pessoas vão ganhar alguma coisa? Não. Então, antes de acusar uma pessoa, primeiro, acuse sim se você se sente. Mas cadê as provas? Então, temos que melhorar nossos sistemas de investigação no Brasil. O que isso significa? Melhorar nossa ciência forense. Senão, não vai dar certo. Depois, sim, o mundo está se nazificando? Sim, está. O que nós vamos fazer com isso? Outro problema, a gente tem que criar mais empregos. Esses caras, esses preconceituosos, racistas, homofóbicos, machistas e companhia limitar, eles não se crescem em alta de emprego. Em alta de emprego eles não se dão bem. Eles se crescem em baixa de emprego. Porque esses preconceitos te dão vantagem. Você é branco pobre. Você está lutando com um negro que tem maior instrução. Você está torcendo por desgraçado tomar um racismo para você arrumar emprego. Por quê? Porque você tem filho, cara. Você tem filho, você tem esposa, etc. Você vai sim torcer por isso. A não ser que você esteja muito protegido. Dificilmente está se você é pobre. Então tem que ter política sim, tem que produzir empregos, tem que investir no pequeno empresário, tem que investir nessas pessoas que produzem emprego, tem que criar novos programas educacionais para essas pessoas, porque se você não criar isso, sim, fascismo aparece. Fascismo não é coisa, eu sou uns cara burro. Não é cara burro porra nenhuma. São caras procurando emprego, pelo menos baixo. A taxa de juros elevada do jeito que está, como controle da inflação, é uma maneira de manter a população mais pobre fora da economia. Concordo totalmente. Não tem sentido. Não tem sentido se o seu programa é criar empregos. As pessoas têm que parar de acreditar que o pobre é tão messiânico quanto se acredita. Aumento da economia instalada e diminuição da taxa de juros aumenta o poder de compra e eleva o emprego. Exato, querido. É isso que tem que ser feito. Não está sendo feito. Quem se beneficia por alta de juros? Geralmente o pessoal rentista, que tem grandes títulos precatórios ligados ao governo. O governo brasileiro não quer combater o rentismo. Então, promove esse tipo de política econômica que leva a toda essa desgraça que a gente está vendo. Então, se você não cria esse tipo de política, como você bem falou, eu vou te chamar de eu, desculpe, meu irmão. Se você não muda essa taxa de juros, se não aumenta o poder de compra, não adianta você apresentar números. Pessoal, o café tá caro. E descobri, olha como o mundo é. Descobrimos que os empresários estavam escondendo o café e depois roubaram. Eu achei isso ótimo. Meu Deus do céu. Gente, o melhor propagandista econômico é a dona de casa que vai no mercado. Se lá no mercado tá tudo bem,
ela espalha para todo mundo, rapaziada. Ô, Daí, faz quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bem com você? É isso, queridos. Meus queridos, se você... todo mundo se conhece nessa live também, que coisa. Meus queridos, se a gente não vai lá e investe nessa população, é claro que elas vão falar mal. Eles podem não gritar com você, mas podem estar dizendo, esse cara tá falando bobeira. Ô louco, Temer. Sim, Temer. A gente tá continuando a ponte para o futuro, como estão acusando muito. Então tem que se investir o quê? Sempre nesse pequeno mercado. Se você quer o trabalhador, você tem que mudar a sua economia e valorizar a economia interna. É isso que muita gente estava abraçando o presidente Bolsonaro e uma parte ele estava fazendo, mas só desses caras que queriam melhorar a economia interna junto com racismo, machismo e homofobia. Para quê? Para eles serem os únicos beneficiados da melhora dessa economia interna. Não adianta você fazer políticas igualitárias sem políticas de emprego. Talvez seja a grande lição que a gente teve aqui nessa live. Emprego, política de esquerda. Sim, já tem uma organização aqui, me apresse. Quem entende economia é a dona de casa. Sim, eu sempre fui defensor que é a dona de casa que tem que ser trazida para o nosso lado. Eu fui trabalhar no projeto cultural uma vez e eu consegui razoavelmente lotar o projeto cultural com esporte, teatro e outras coisas. Aí nego foi me perguntar como é que você fez. Eu disse, é simples. Em vez de era numa escola. Em vez de vocês foram atrás das crianças e dos jovens. Eu fui atrás das mães. Eu fui apresentando opções para as mães, fui apresentando pilates para as mães, fui apresentando locais para as mães voltarem a ser mulheres. Queridos, por trás de toda a senhora de periferia havia uma garota que ia dançar e que por alguma coisa engravidou e está ali. Por trás de toda mãe gorda de periferia, por trás de toda mulher gorda de periferia, seja de obesidade ou mórbida ou não, existe uma menina que dançava, que depois ela foi aprisionada, acorrentada a uma criança, porque a sociedade acha bonito acorrentar mulheres a crianças, mesmo mortas. E é isso que a bancada de direita adora, acorrentar mulheres de periferia a crianças mortas. Sacaram? Por isso que eles são contra o aborto. Eles adoram fazer isso com mulheres. E cabe a nós impedir que isso aconteça. Como? Liberalização do aborto, boas políticas de emprego para mulheres. Tem aqui. O Daí de